capítulo 3, diz o texto, versículo de número 3: e Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto, diga Deus vê, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido, diga Deus ouve, o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conhecia as suas dores. Portanto desci, diga Deus desce, para livrá-los das mãos dos egípcios. Senta em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Olha aqui, um dos chamados mais lindos que existem na Bíblia Sagrada é o da vida de Moisés. Ainda que algumas pessoas hajam de falar sobre predestinação no sentido salvífico, eu creio numa predestinação que a Bíblia nos dá a condição de homens que foram separados por Deus e escolhidos por uma obra específica. A Bíblia é recheada de exemplos de homens que Deus escolhera desde o ventre da sua mãe e do seu nascimento. E todos predestinados para serem usados por Deus sofreram consequências. Um exemplo disso foi o nosso próprio Senhor Jesus. Quando se dá o seu nascimento, o texto sagrado vai dizer que Herodes se levanta e diz: manda matar todas as crianças. Homens que foram escolhidos por Deus, o diabo sempre se levantava para acabá-los com eles antes mesmo de crescer. Nós temos exemplos de homens que Deus achou graça e os predestinaram para uma missão que outros não serviriam. O exemplo disso é do profeta Jonas, que mesmo Jonas desobedecendo, Deus insiste em Jonas e diz: eu quero você, é você que eu quero usar. Só que quando nós voltamos no Velho Testamento, e um dos primeiros homens escolhidos por Deus, um dos primeiros homens que tem esse segmento, além do nosso irmão em Cristo José, a Bíblia vai falar de um homem chamado Moisés. E o nascimento dele acontece de uma maneira totalmente confusa. Diz as Escrituras que Deus agora havia deixado claro para o povo que após a morte de José, o povo seria escravizado. O povo seria agora açoitado de açoites. O rei agora, o faraó da época, que se levanta, diz: esse povo é muito, e esse povo vai se levantar e vai nos destruir. Façamos-nos, pois, escravos, para que esses homens não cresçam e queiram mandar em nós. É nesse período que o povo agora está cativo, e uma profecia está para se cumprir. 430 anos se passam, e o diabo sabia que nesse período alguém agora iria nascer para livrar o povo de Israel. O texto sagrado vai dizer que a família dele, Joquebede, e o pai de Moisés agora tem contato. E quando esses homens da tribo de Levi, começa o texto dizendo isso, tem contato físico e coabitam, nasce uma criança. Era quase impossível, e eu já vejo a mão de Deus, uma criança de 3 anos, porque a ordem foi dada para todos os meninos homens, sexo masculino, que morressem, que matassem. As parteiras agora guardam a vida de Moisés. 3 meses a criança não pode chorar. Se chora, a mãe tem que calar o seu choro, porque a mãe está guardando a vida desse menino. Mas quem tem promessa de Deus, Deus faz meios, Deus faz situações, mas Ele guarda para que a sua palavra se cumpra. O texto sagrado diz que a sua mãe betuma uma cesta, coloca ele agora no Nilo, e eu começo a entender a mão de Deus. O Nilo tinha suas correntes que elas desciam ao invés de subir, e para chegar aonde Faraó estava e na casa da sua filha, com certeza deveria
subir. Quando ela põe a cesta, ao invés de descer, a cesta sobe e encontra-se com a filha de Faraó. Ele não tem nome, mas a filha de Faraó, ao tomar agora ele pelas mãos, o tira das águas. E a palavra Moisés significa tirado das águas. E diz o texto que enquanto ela pega o menino e ele começa a chorar, a sua irmã, por nome de Miriam, aparece. Ela olha e diz: e agora, como eu vou cuidar desse menino? A menina olha e diz assim: eu tenho uma mulher que pode ajudar. E a própria mãe de Moisés cuida dele a vida toda. Levanta a mão que eu já vou profetizar na tua vida. Você não entende o que está acontecendo. E parece que escapou da tua mão o que Deus te deu. Mas Deus está dizendo: primeiro, eu estou cuidando de tudo. Vai voltar para as suas mãos e é você quem vai cuidar. Porque se eu te dei, ninguém toma. Pastor, mas saiu do Nilo. Pastor, mas a filha de Faraó pegou. Não se preocupa, ela pode até ter dado nome, mas o que é teu, o que é seu vai voltar para as tuas mãos. Ela cria o próprio filho. E aí a mãe fica feliz, irmão. Porque a mãe diz: ele é meu, mas não é meu, mas eu estou cuidando. E esse menino cresce. Diz o texto, eu vou morrer, com 40 anos, o chamado de Deus começa a vir sobre ele. E Deus aparece a esse homem. Acontece uma situação que há um rompimento. Diga: Deus sempre fará um rompimento na vida de um escolhido. Glória a Deus. Quando você nasce, a primeira coisa que o médico, ao tirar você, ele corta o quê? Por quê? Porque ele mais ou menos está dizendo assim: Deus, corta, porque agora a criança vai viver sozinha. Corta, porque agora ela precisa cuidar da vida dela. Corta, porque se não cortar, não cresce. Você não pegou? Corta, porque se não cortar, nenhuma nem outra vive. Corta, cada um para um lado. Não se preocupe, a dor da separação às vezes machuca, mas ela faz crescer. A dor da separação às vezes parece um rompimento, mas ela está ajudando o ciclo natural de Deus a começar a acontecer o sobrenatural. Você não entendeu por que essa dor, por que essa tristeza, por que esse rompimento? Deus diz: eu estou fazendo os dois crescer de um lado, do outro do outro, mas vai crescer, porque como um profeta. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu estou sentindo uma graça para poder pregar. Deus está dizendo: não se preocupa, foi cortado o cordão umbilical e você diz: era por ali que eu me alimentava. Deus diz: não se preocupa, alimento de Deus vem hoje direto para a tua boca. Está vindo, está vindo. Eu me alimentar pelo cordão, é Deus, e agora é pela... Glória a Deus. Deus põe minhas palavras na tua boca. Tu não vai precisar, Jeremias, pegar mensagem no YouTube. Tu não vai precisar copiar ninguém, Jeremias. Tu não vai precisar copiar ninguém. Eu estou te dando autenticidade. Porque o que eu não gosto de alguém que copia o outro. Pode até imitar, sendo parecido com Jesus. Paulo disse em Coríntios 11: eu, pois, sou imitador de Cristo. Se vocês quiserem me imitar, eu imito a Jesus. Para de imitar o homem, imita Jesus. Para de querer ter o casamento dos outros. Viva o casamento que Deus te deu. A vida que Deus te deu. Deus aparece para ele. E diz o texto que após Moisés sair de lá, e uma situação rompe a situação dele, Moisés agora tem que fugir. E quando foge, alguém dizia: acabou para ele. E Deus estava dizendo: vou começar uma nova história. E a vida de Moisés me traz uma conotação tremenda. Aos 40 anos ele sai do Egito,
se encontra com Deus. Aos 80 Deus mostra a promessa, para nos 120 ele cumprir a promessa. Ah, você não entendeu? Eu estou dizendo que você diz, já são 10 anos de sofrimento, já são 20 anos chorando. Aí Deus está dizendo, o mesmo período duplica. Primeiro, me encontro contigo. Segundo, cumpra a promessa que eu tenho para a tua vida. Não, você não entendeu? Foi 40 anos do Egito. Deus diz 40 anos, agora também é eu te preparando. E mais 40 para viver as promessas. Pastor, foi 10 anos de choro. 10 anos vai ser de bênção. Depois mais 10 anos de alegria. Até que a promessa de Deus se cumpra lá. Eu estou sentindo Deus agora. E diz o texto que ele casa agora. E depois que ele casa, um certo dia ele vai para o deserto. Diga deserto. E aqui eu começo a pregar. Olha que coisa linda. Quando Moisés chega no deserto, ele vê uma visão que é normal. E algumas pessoas, depois de hoje do culto e depois algumas do monte, algumas coisas vão ficar estranhas aos seus olhos. Você recebe essa palavra? Eles olham para a sarça. E sarça, irmão, o sol batia. Quem já brincou com lupa aqui? De queimar formiga, irmão, torrava as formigas. Quem nunca torrou uma formiguinha? Irmão, com a lupa. Bom dói, eu não pensava que ela tinha alma. E eu torrava, queimei a mão, queimei calça, minha mãe ficava doida. E a sarça, quando batia o sol, igual a lupa, consumia na hora. E Deus diz, o primeiro sinal que eu vou te dar é aquilo que sempre acaba rápido, não vai acabar mais rápido. Não, você me entendeu? Eu já estou acostumado, pastor. Quando vem alegria, no outro dia já vem tristeza. Começa a dar as coisas certas, com certeza depois já dá errado. Deus tem uma palavra aqui, está aqui hoje. Hoje é o dia da perfeição.